Tá com problema? Tá se sentindo angustiado? Com medo? Chateado com isso tudo aqui? Isso tudo é do mundo. Calma que já tudo se ajeita. Porque depois de uma noite ruim, sempre vem o dia seguinte. Vamos lá. Deus está aqui nesse momento. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, porque Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E aí? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, e faz, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer a gente chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Será que eu lembro? Vamos sorrir, porque sorrir é o melhor remédio para espantar as tristezas, fazer esquecer os problemas. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema A Prece como Recurso Diário. A palestrante da noite hoje é a Regina Carla. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, em nossos lares neste momento. Que toda espiritualidade amiga possa nos acompanhar nesta noite, para que estejamos aptos a absorver as lições que a Regina hoje irá nos contar, as suas experiências de vida, tudo aquilo que ela enxerga
das lições da prece como um recurso diário, um tema tão importante nas datas atuais, que nos traz a esperança de que essa fase que estamos passando hoje seja de fortalecimento moral, espiritual, que possamos passar com a ajuda do plano espiritual por todas essas provas sem esmorecermos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez presentes. Boa sorte, Regina Carla. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, e a todos os ouvintes. Seja bem-vinda, Regina. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro de hoje, encontro com Jesus, agradecendo primeiramente pelo convite, atendendo ao chamado de nosso Mestre Jesus, de estarmos aqui falando, buscando esse aprendizado. Agradeço imensamente essa oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre a prece como um recurso diário nas nossas vidas. Veja essa linda imagem, né? Representando quando nós estamos orando, que essa porta, né? Que parece fechada nesse instante, e nesse momento de oração, a luz, através da espiritualidade, vem nos auxiliar, né? Muito linda essa imagem. Então vamos à nossa exposição de hoje. Aqui também nós temos essa gravura linda de nosso Mestre Jesus em oração, tanto lá no seu cantinho recolhido, fazendo preces, concentrado, né? E nós vamos hoje, baseados na doutrina espírita e baseados principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aqui ver o conceito de prece, as condições, a sua eficácia, a ação, a questão da transmissão do pensamento. Vamos entender sobre preces inteligíveis, ver, né, as características da prece, né, louvar, pedir e agradecer, os tipos de prece, né? E finalizar o nosso encontro aqui com essa mensagem de Emmanuel, também explicativa, para nos auxiliar nessa compreensão, né, sobre a prece. Então vamos ao conceito de prece. Primeiramente, buscando lá do dicionário de português, né, o significado de prece, né? Oração que se faz a Deus, a um santo ou uma divindade, para agradecer, louvar ou suplicar. Reza. Ação ou efeito de suplicar, de rogar, de pedir insistentemente. Rogo. Isso aí foi retirado da página do dicionário da internet, né? Disse-o, como vocês estão vendo aí. Opa. E agora a definição segundo o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor.
As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Então aqui, esse trecho retirado do capítulo 27, item 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra que a prece é uma invocação, porque é por meio dela que nós buscamos essa relação, como ele diz aqui, mental, com aquele que nos dirigimos. Nós buscamos essa relação com o nosso Pai. E o nosso pedido, o nosso agradecimento, o nosso louvor, ele vai ser dirigido a Deus, mas serão ouvidas pelos espíritos que são encarregados, né, dos seus desígnios. Então, desde que seja feita nas condições que vamos ver, né, certinhas, né, elas serão levadas a esses bons espíritos e vão chegar até nosso Pai de infinito amor. E também temos um trechinho aqui retirado do livro dos médiuns, na segunda parte, né, que fala que a ação a ação da prece, ela será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então aí a gente já começa a ver as condições da prece. Ela tem que ser fervorosa e sincera, que aí a sua ação será mais forte. Aí vamos entender um pouquinho disso daí. Agora vamos estudar sobre a eficácia, né, entender sobre a eficácia da prece. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece. E nós vamos compreender por quê. Muitos de nós aqui em algum momento da vida já fizemos alguma prece, pedimos alguma coisa e não fomos atendidos, não é verdade? Então a gente vai entender por quê, né? Primeiro, nós sabemos que quem sabe mesmo o que é bom para nós é nosso Pai, Deus, né? Primeiramente. Agora nós vamos entender a questão da eficácia da prece. Será que estamos sabendo pedir? Então lá no Evangelho nos diz o seguinte: há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Então, nós sabemos que existem as leis de Deus e elas não são anuladas por capricho nenhum. Mas nós necessitamos acreditar que através da prece, do nosso merecimento, né, diante daquilo que estamos pedindo, nós podemos ser atendidos e não acreditar que é apenas uma circunstância da vida que já está tudo escrito no destino, então não vale a pena a gente fazer nossos pedidos, né, nossos agradecimentos, enfim. É disso que Kardec está falando aqui, os espíritos da codificação. O homem sendo livre de agir, num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando do livre-arbítrio, que todos nós temos. Então, ou seja, trocando as palavras, o que nós plantarmos nós vamos colher. Por isso que diz que as consequências são subordinadas às nossas decisões, né? Desde que o homem seja livre de agir, né? O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Então veja bem, nesse trecho aqui em que a gente retira, né, para compreender melhor a eficácia da prece, que é retirado lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a entender por que há muitas pessoas contestam a eficácia da prece. Quando a gente responde aquela pergunta, será que nós estamos sabendo pedir?
né? O que nós estamos pedindo para nosso Pai de infinito amor, infinita sabedoria, né? Primeiro que nós precisamos realmente ter fé, ter confiança nesse momento, né? E o que nós receberemos, se tivermos lá o merecimento para isso, é a coragem para enfrentar a situação, é a paciência, né, naqueles momentos difíceis, e a resignação, na compreensão de que naquele instante não tem como mudar aquela situação. Então nós vamos entender de uma maneira diferente, que não tão simplesmente Deus vai nos conceder aquilo que estamos pedindo, mas sim os meios para que a gente consiga vencer com as nossas próprias mãos, os nossos próprios méritos, né? E o que mais ainda vai nos conceder? Os meios de nos livrar das dificuldades. Claro, por que não? Se a gente estiver aberto ali com fé, com confiança, fazer aquele pedido fervoroso que a gente viu agora há pouco, lá no livro dos médiuns, vão ser sugeridas ideias, intuições irão aparecer para nos auxiliar. De quem? Dos bons espíritos. De maneira a não retirar o mérito da nossa ação. Isso é muito importante, né? Lá no Evangelho, no capítulo 27. Então agora nós vamos ver sobre as condições da prece. Sim, condições. As condições da prece foram claramente definidas por nosso Mestre Jesus. Ele nos diz que quando nós orarmos, para que a gente não se coloque em evidência, mas que nós possamos naquele instante fazer a nossa oração, a nossa prece em secreto. E também que nós não ficamos ali falando demasiadamente, ou seja, eu não fingir orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Mais uma vez aqui o Evangelho trazendo o que nosso Mestre veio nos ensinar, que a gente necessita da sinceridade, de entender que esses pedidos têm que ser em nós com o nosso Pai, e não de forma como um espetáculo, né? Querendo aparecer para todos, gesticulando, falando, né? Não assim, mas em secreto, né? Buscando essa conexão mental, essa conexão com o nosso Pai. E aí, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, isso é muito importante, perdoai-a. Porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Então aí vocês vão me perguntar, mas Regina, como é que eu sou aqui tão ainda imperfeito, tenho tantas coisas para vencer na minha vida, né, na questão da minha personalidade? Como eu vou conseguir ter um coração purificado? Então, dessa maneira, como eu vou fazer a minha prece? Nós sabemos, né, das dificuldades que ainda temos em relação ao perdão. Mas o perdão, nós já temos condições de compreender que o perdão não é um botãozinho que a gente aperta e de repente perdoamos. Nós necessitamos buscar esse caminho do perdão. Né? E a partir do momento que a gente abre o nosso coração, a nossa mente, né, para perdoar aquele que nos fez mal, né, de acordo com a prece que nós aprendemos com Jesus, com o nosso querido Mestre, a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que sejam os nossos devedores, né? Nós necessitamos de buscar esse caminho do perdão. E assim, nós necessitamos buscar esse caminho do coração purificado. Porque Deus, a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus,
toda espiritualidade amiga, eles conseguem enxergar o quê? O nosso íntimo, a nossa intenção. Os bons espíritos enxergam a nossa intenção. Deus, então, sabe tudo de nós. Então, se a gente buscar esse caminho do perdão para aquele ou para aqueles ofensores, devedores, buscar ter esse coração purificado, mesmo que muitas vezes a gente erre, né, e que a gente precise, de uma certa forma, reparar esses erros, e tiver no caminho dessa busca do coração purificado, Deus vai com certeza saber. Ele sabe. Porque isso é um sentimento contrário à caridade. Se a gente não perdoar, se a gente não buscar se purificar para fazer a prece. Né? Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Então aqui é mais uma recomendação de nosso Mestre Jesus para que a gente busque a humildade. Busque a humildade dentro de nós e desenvolva. Através das nossas ações diárias, dos nossos pensamentos, né, de forma a ser como o publicano e não como o fariseu, orgulhoso. Né? E tem uma passagem muito bonita, que eu vou até colocar para vocês aqui agora, para nós assistirmos, né? Que justamente é a passagem que nosso mestre fala sobre a oração, né, do publicano e do fariseu, né? Nos ensinando que nós devemos examinar, se formos fazer essa comparação, os nossos defeitos, em primeiro lugar. Né? Procurar esse mal que existe em nós. E por quê? Para a gente se sentir mal? Para a gente se sentir culpado? Não. De forma sempre educativa. Nós aprendemos com o nosso mestre que as coisas que acontecem conosco na vida, tudo é para ter um fim de aprendizado. Né? Então, também nessa comparação, que seja para que a gente encontre esse mal e na reforma íntima a gente desenvolva nossas qualidades e procure cada vez mais combater as nossas imperfeições. Muito bem. Então vamos colocar o vídeo. Né? Próximo! Tudo isso? Senhor. É tudo que tenho. Todos os impostos devem ser pagos por completo! Senhor, é tudo que eu Por tenho. favor, isso é tudo que tem! Por favor! Não, Pegue, Senhor. saia daqui! Não! Por favor! Ele é meu marido, Senhor! Não! Não temos mais Somos nada. todos judeus. Afaste-se! Seguem sem tarifa. Calma! Nosso próprio povo trabalhando para Roma. Isso me dá nojo. Colaboradores, vamos em frente. São bichos fedorentos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, Tenha piedade de mim. Sou pecador.
Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha. Viram? Agora ele chama até os pecadores para o seguir. Imaginem só os pecados cometidos pelos seus outros seguidores. Muito bem. Então, nós continuando aqui, em relação às condições da prece, agora a gente pode entender, depois de ver essa passagem, né, desse filme muito bonito e muito emocionante, ali naquele instante, o cobrador de impostos é o publicano, né, que é Mateus nesse caso, que Jesus estava lá, né, fazendo no início ali, cativando cada um dos seus futuros apóstolos, né? E lá a gente vê exatamente o que é a humildade que ele está falando. É abrir o nosso coração, buscar esse entendimento, buscar essa conexão com o nosso Pai. Só pode ser com esse coração purificado. E naquele instante dessa cena maravilhosa desse filme, né, que representando, né, Jesus e ali o fariseu e o orgulhoso e o publicano, né, que é o cobrador de impostos, a diferença da oração, né? Então que a gente possa, nas nossas orações, cada vez que nós formos fazer a nossa prece, buscar essa conexão com o nosso Pai, nem que seja por instantes, segundos, poucos minutos, que ela seja assim, nessa humildade de abrir o coração. Bom, agora nós vamos ver aqui no Evangelho, ele traz para a gente sobre a ação da prece, como que é o mecanismo, né? Já tem uma pista, olha, a transmissão do pensamento. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Então, a questão da ação é a forma como se dá essa transmissão do pensamento. É esse mecanismo que está lá descrito no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos tentar compreender, né? Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados, todos mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Então, todos nós aqui na Terra, sejam os objetos animados e inanimados, assim, objetos inanimados e nós, todos os seres vivos, todos nós estamos envolvidos pela atmosfera. Não é? As plantas, os animais, todos os insetos, enfim, todos os animais, tudo, os minerais, todos nós aqui estamos envolvidos pela atmosfera. Da mesma forma, a humanidade encarnada e desencarnada, ela está toda mergulhada nesse fluido universal, que nós compreendemos a partir do estudo do Espiritismo, né? Esse fluido ele é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então é a gente imaginar, por exemplo, um instrumento de cordas, como que a gente tocando lá um violão, acústico lá, um violão.
a vibração das cordas, nós só escutamos e ela vai reverberando ali naquela caixa do violão, e dali o som saindo por aquele buraco e vindo naquele ambiente aonde a gente consegue escutar, então a gente vê que é o veículo do som, é o ar, e está circunscrito naquele espaço, né? Em comparação com a prece, com a transmissão do pensamento, pelo fluido universal, através da nossa vontade, ela é impulsionada da nossa vontade, por isso que temos que ser sinceros, tem que ser com fervor, com fé, a nossa prece, porque é isso que vai impulsionar o nosso pensamento pelo fluido universal. E a única diferença, ele diz aqui, entre essa comparação, por exemplo, do som e da prece, é que pelo fluido universal, o nosso pensamento, através da nossa vontade, vai se ampliar ao infinito. Olha que lindo! Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Então, por exemplo, o que ele está nos dizendo aqui é que não importa se eu estou fazendo uma oração, olha, minha conexão, estou fazendo uma prece, pedindo a Deus que possa abençoar algum ser que encarnado, né? Olha a transmissão do pensamento. Né? Vai aos bons espíritos que são encarregados de levar a Deus nosso Pai, e de acordo com o merecimento, com a situação, com o pedido, com todas as condições que a gente viu, nós poderemos ser atendidos e aí levar essa nossa prece, essa nossa vibração até aquele ser amado, aquele ser que nós estamos fazendo a nossa prece, o nosso pedido. Ele pode estar encarnado ou desencarnado. Essa prece pode ser feita de nós para algum ser desencarnado. E também vice-versa. Algum ser amado, nossa mãe, por exemplo, minha mãe, se ela fizer uma oração pedindo a Deus que abençoe a minha irmã, por exemplo, ela está fazendo também essa corrente, buscando essa corrente fluídica, né, através da oração. Que coisa linda, né? Então é transmitido dessa forma e se amplia o infinito, porque ultrapassa ser encarnado ou desencarnado, a terra, o espaço. Então é algo que vai impulsionado pela vontade, vai por esse fluido universal que se amplia ao infinito. Lindíssimo isso. Quando a gente começa a ter a compreensão, através do Evangelho, né, como que é um mecanismo de ação da prece. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou, e assim também podem desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, na continuidade aqui, nós entendemos, através do Evangelho, que pela prece o homem vai atrair, cada um de nós podemos atrair os bons espíritos. E sendo na sinceridade, com fé, com fervor, buscando, né, aquele coração purificado, perdoando, ou buscando o caminho do perdão, né, nós vamos conseguir essa conexão, atraindo os bons espíritos para que eles venham nos auxiliar, nos sustentar nas boas resoluções, nas aflições do dia a dia, nos inspirando bons pensamentos. E assim nós vamos adquirindo essa força moral. A força moral, ela não vem do nada. Nós necessitamos nos colocarmos nessa balança, vamos dizer assim. A partir do momento que nós entendemos que a prece
não tão somente a fazer pedidos a Deus e esperar ser atendido, nós entendemos que a prece é uma ação nossa. Quando a gente procura todo esse caminho reto, procura perdoar, procura ter um coração purificado, tudo isso que a gente viu até agora, a gente vê que é a nossa ação. Então a gente vai adquirindo essa força moral. E ela é aquilo que necessitamos para vencer as nossas dificuldades. E quando ele diz aqui voltar ao caminho reto, é que se estamos nas dificuldades é porque nós necessitamos aprender alguma coisa para voltar para o caminho reto. Nada é à toa, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, uma finalidade, e nós entendemos pelo Espiritismo que a finalidade é o nosso aprendizado, pela lei do progresso. E aí ele fala, e de forma também que a gente possa desviar de nós os males que nós atraímos pelas nossas próprias faltas. Porque quando nós caímos em erro, quando nós faltamos com a verdade, quando nós somos maledicentes, né, e fazemos, né, caímos no vício, enfim, a gente atrai coisas más, a gente atrai para nós esses males. Por isso que nós necessitamos de agir junto com a prece. É uma força conjunta para que a gente possa vencer nossos males. Imaginando o nosso caso aqui, né, caso em que a humanidade hoje nesse período de transição vive a pandemia do Covid, né? Então que cada um de nós nesse instante possa refletir nas nossas ações diárias, nos nossos pensamentos, o que nós estamos fazendo? Nas nossas preces, colocar a nossa ação junto da prece e jamais esquecer do que aprendemos com Santo Agostinho, naquela mensagem linda que temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos ensina a que a cada dia nós possamos rever tudo aquilo que nós fazemos, as coisas boas e as coisas que não foram boas. Fazer esse exame diário, todos os dias, na hora da nossa prece, né? De forma que a gente possa dar força para aquilo que é bom, e cada vez mais tirar de nós aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que não são bons, que nos desviam do caminho reto. Que nós lembremos então do nosso querido Santo Agostinho. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Então, quando nosso Pai, de infinito amor, Ele atende o pedido que nós fizemos, Ele está recompensando a intenção, o devotamento e a fé que colocamos as nossas ações que nós estamos falando. Tudo aquilo que a gente pôs junto é o nosso merecimento. Quando a gente fala de merecimento, é isso. O que a gente colocou junto ali? Qual que é a nossa parte nessa força toda? E aí ele fala para nós aqui, nos relembra do homem de bem. Tem um trecho aqui do Evangelho que fala do homem de bem. O homem de bem é aquele que procura a cada dia estar sempre, a cada instante, fazendo essa reforma íntima que tanto nós falamos. Que procura esse caminho reto. Então é uma recomendação de leitura, de estudo e trazer para o coração e para o nosso dia a dia, nas nossas ações, que nós possamos buscar ser esse homem de bem, essa mulher de bem. Sermos realmente de bem. Não só nas palavras, mas nas ações, nos pensamentos. E aí nós vamos entender
Por que vai ter uma maior eficácia? Porque Deus vai olhar a intenção em nós e o nosso merecimento. Lá foi retirado também do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vamos entender sobre as preces inteligíveis. As preces inteligíveis são aquelas que são compreensíveis. Então a prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ou seja, quando eu estou fazendo prece, já que tem que ter a minha ação, meu merecimento junto, ela só vai ter valor se eu tiver com o pensamento, coração e a mente em conjunto com essa prece. Como é que vamos estabelecer essa corrente fluídica com o nosso Pai, com os espíritos de luz que nós buscamos, com o nosso Mestre Jesus, se nós não colocamos junto o nosso pensamento? A gente tem que ter esse entendimento. E esse pensamento tem que ser compreensível. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Precisa tocar o nosso coração. Lembra daquele vídeo que nós vimos agora há pouco, né, do publicano, o cobrador de impostos? Quando tocou o coração, as palavras de nosso Mestre. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia. E se não a compreendermos, ela não pode revelar nenhuma. Podemos repeti-la como simples fórmula, cuja virtude estará apenas no menor ou maior número de repetições. Né? Veja a importância da prece tocar o coração, de ter esse entendimento, dela ser inteligível. Porque cada palavra ela vem com uma força, com uma ideia. E ela tem que ter eco em nós, no nosso coração e na nossa mente. Senão é uma simples fórmula, uma simples receita de bolo. Mas Deus lê no íntimo dos corações, perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Então temos que ter noção do que estamos fazendo. Porque quando a gente coloca a nossa sinceridade, Deus nos lê, aquilo que a gente falou agora há pouco. Deus lê, Ele sabe tudo o que está no nosso íntimo. Ele sabe do nosso pensamento, sabe tudo da nossa sinceridade. E se a gente achar que se fizer uma prece cheia de palavras bonitas, gesticulando, que isso vai chegar com mais força a nosso Pai, que a gente vai ser atendido, isso é a gente, como diz aqui, seria até rebaixar nosso Pai. Nosso Pai é de infinita sabedoria, infinito amor, infinito tudo de bom, de lindo, de maravilhoso, que nós não temos nem palavras para definir. Então Ele sabe o que vai no nosso coração e na nossa mente. Ainda mais na hora da prece. Né? Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 17. Agora sobre louvar, pedir e agradecer. E vem aí com uma foto, né? Essa foto de uma pessoa orando nesse lindo entardecer. E nós temos uma questão que foi feita por Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, a questão 659. E ele pergunta para os espíritos qual o caráter geral da prece. E eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer.
Então, os Espíritos nos auxiliam também na compreensão sobre a prece, sobre o seu caráter, né? Falando mais uma vez dessa comunicação, essa corrente fluídica que nós estabelecemos. Estamos compreendendo desde o início da exposição de hoje, da nossa conversa. E ele vem nos dizer agora que nós podemos, através da prece, não somente pedir, mas também louvar e agradecer. Aqui mais uma gravura de nosso Mestre Jesus, lindíssima, orando. E aí vem nos dizer: louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo o que existe, bendizendo-lhe o nome. Então nós podemos fazer uma prece de louvor a nosso Pai, olhando, por exemplo, para a natureza, a nossa volta, quando nós vemos o cantar dos pássaros, o entardecer ou o amanhecer, quando nós olhamos o céu todo estrelado, para uma árvore bonita, para os animais, com o seu comportamento, as lindas plantas, né? Para o olhar de alguém. Quando nós prestamos atenção e nesse instante, nossa, só Deus mesmo para criar algo assim tão lindo. Isso é uma prece, uma pequena prece de louvor, né? Entendendo e aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo o que existe. E aí o caráter de pedir, que é o que nós estamos mais acostumados a fazer, né? Somos seres muito necessitados. A nossa condição ainda nos pede muito isso. Mas nós já temos condições, não só pedir, mas de agradecer e de louvar. Então aqui nos diz o seguinte: pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Então nós temos que ter em mente que Deus vai nos atender se for de acordo e respeitar essa lei de amor. Não fazer aqueles pedidos mirabolantes, né, sem o entendimento de que a lei deve ser respeitada, a lei de amor, né, dessa harmonia universal. Aí nós entendemos o papel da disciplina, de compreender, né, de louvar a Deus, de buscar essa compreensão. Então nós pedimos, segundo até o que nós já vimos nos outros slides, que Deus vai nos dar, de acordo com o nosso pedido, equilíbrio, força, paciência, discernimento diante das situações, coragem. É isso que nós vamos receber, porque nós precisamos do quê? De ter o merecimento. Que aquela dificuldade ela vem como aprendizado. Qualquer uma. Da mais pequenininha, a menorzinha de for, até a mais grandiosa. E agradecer, né? Outro caráter, né? É reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. Então aqui é um exemplo desse reconhecimento. Quando nós fazemos uma prece de agradecimento, é reconhecendo essas inúmeras bênçãos que nós recebemos a cada instante, praticando o entendimento e principalmente a aceitação diante daquela situação, buscando passar por aquela dificuldade com fé, com alegria, através da bênção do trabalho abençoado, através da oportunidade de servir,
de termos esperança, de termos a nossa família, os nossos amigos e a própria dádiva de estar vivo. É retirado desse site, né, essas definições, se vocês quiserem olhar lá também. E nós finalizaremos então o nosso encontro de hoje com essa mensagem explicativa sobre a prece de Emmanuel. Então ele vem nos auxiliar na compreensão do pensamento, né, desse pensamento, desse conceito de prece, de trazer para a nossa vida a prece, mas não como algo repetitivo, como um recurso diário diante das dificuldades nossas, buscando essa compreensão, esse entendimento da necessidade que temos desse aprendizado. Doloroso muitas vezes, mas muito necessário. Então Emmanuel nos diz: a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor de nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextrincável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece. Com a mesma persistência que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos, cada dia, o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, é muito linda essa orientação de Emmanuel, está no livro A Luz da Oração, através do nosso querido Chico Xavier. E saiu também na edição do Clarinho, Clarinho Jornal Espírita, de há muito tempo já, lá de Matão, né, da cidade de Matão, São Paulo. Então, queridos amigos, só tenho a agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus e a cada um de vocês por estar conosco até esse momento, e a todos aqueles que posteriormente ouvirão aqui a nossa exposição, e que seja a prece para cada um de nós, esse recurso diário que tanto necessitamos a cada dia, seja para louvar
seja para pedir, seja para agradecer. Tendo em mente que o nosso trabalho junto com Deus, com Jesus, com toda a espiritualidade, é necessário. O nosso trabalho mental, a nossa disposição em ser alguém melhor. Que Deus os abençoe, os proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Querido Pai de infinito amor, toda a espiritualidade amiga que nos acompanha a cada dia, nosso querido Mestre Jesus, nós agradecemos infinitamente por esse momento de luz, por esse momento de amor em que todos aqui unidos estamos com o mesmo pensamento, vibrando amor, vibrando paz. Nesse instante, pedimos a nosso Pai de infinito amor a força necessária que tanto precisamos para passar por tantas aflições, aflições essas que necessitamos para o nosso crescimento interior. Nós agradecemos pelo pão de cada dia, por tudo aquilo que nos dá, Pai, por todas as lições, mesmo que difíceis. E louvamos a Ti por tantas belezas, por tanta sabedoria, por tudo aquilo que todos nós desconhecemos e que vamos a cada dia nessa busca interior, buscando conhecer com a Sua permissão divina. Obrigado, Pai. Abençoe a cada um de nós, seus familiares, amigos, todos os entes que estão sendo mentalizados nesse instante. E com muito amor e carinho, nosso agradecimento por essa noite maravilhosa de estudos, de bênçãos. Obrigado, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para